Instagram conectado também, YouTube. Bom, tem gente entrando no Instagram, então quer dizer que está funcionando. Tem gente aqui no YouTube também, então significa que está funcionando. Então vamos embora, vamos continuar aqui, dar continuidade nessa live. Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda, tanto no YouTube quanto no Instagram. Mais um episódio aqui da Live Expert. Hoje, como prometido na semana passada e prometido hoje mais cedo, esse é o episódio número 2, né, que eu estou catalogando as lives. Esse é o episódio número 2 e esse programa ele foi criado no intuito, né, de ajudar você a ganhar entre 4 a 6 mil reais em pouco tempo, em poucos meses, trabalhando como executivo de contas na área de benefícios de saúde. Para você que não me conhece, provavelmente pode estar chegando aqui agora ou aqui no YouTube, eu me chamo Rodrigo Sussumo e sou o criador do canal Expert em Pós-Venda. E o tema de hoje do nosso episódio, como eu prometi mais cedo, são 5 fatos sobre a profissão do executivo de contas que trabalha na área de benefícios da saúde, que talvez você não saiba ou que talvez você não soubesse. E aí você vai ficar sabendo hoje quais são esses 5 fatos importantes. Antes da gente começar, eu queria falar, né, sobre os fatos, né, esses 5 fatos que permeiam a carreira do executivo de contas, e gostaria de explicar também quais são esses 5 fatos e o que não são esses fatos, para ficar mais claro e contextualizado para todo mundo. Se você participa do canal já faz um tempo, se você acompanha o Instagram já de um tempo, deve ter escutado algumas vezes eu falar a respeito da carreira do executivo de contas, que é um profissional extremamente importante, estratégico e relevante dentro das empresas, diga-se de passagem, nas empresas que cuidam de benefícios de saúde, especificamente as empresas que cuidam de planos médicos, planos odontológicos e que têm como clientes outras empresas. Então, os executivos de contas ou as executivas de contas são os profissionais que cuidam desses clientes empresariais que têm como produto e serviço a contratação de benefícios que são planos de saúde e planos odontológicos. Então, os 5 fatos que você vai saber a respeito hoje é sobre os 5 fatos dessa carreira em específico. Então, para quem não tinha conhecimento ainda, para quem às vezes está chegando agora, sempre tem pessoas novas aqui, principalmente no canal no YouTube, sobre esse contexto central, esse papo de hoje. Então, para a gente começar falando um pouquinho sobre os 5 fatos, né, os 5 fatos que permeiam a carreira do executivo de contas, que você deve saber, que são importantes a respeito dessa carreira, que são fatos que tornam essa carreira atrativa, tornam essa carreira interessante e tornam essa carreira, do ponto de vista de plano, né, de carreira, de pensar em trabalhar, algo interessante, porque as informações que eu vou te falar, as informações que eu vou te trazer, explicam o porquê que é vantajoso, o porquê que é um benefício trabalhar, né, assumir esse papel e trabalhar como executivo de contas na área de benefícios da saúde. Só que longe, né, de falar sobre as vantagens e os benefícios de ser um executivo de contas na área de benefícios da saúde, eu também quero deixar claro aqui, e contextualizado, que em nenhum momento esses 5 fatos excluem ou deixam de mencionar que estou prometendo aqui um trabalho 100%, uma profissão 100% perfeita, né? Seria até não íntegro da minha parte, seria injusto prometer que essa carreira é 100% maravilhosa e perfeita e todo mundo... Opa, que eu tive um problema com o YouTube aqui. Bom, eu vou continuar gravando e se ainda continuar dando erro, depois eu vou subir essa live. Acho que no Instagram tá ok ainda. Bom, no YouTube depois eu continuo.
Então, o que eu quero deixar claro aqui também, nesse início de conversa, é que eu não estou prometendo uma carreira 100% perfeita, uma carreira que é só mil maravilhas. Óbvio que toda profissão tem os seus bônus e ônus, assim como o executivo de contas, mas a ideia aqui é trazer cinco fatos importantes que tornam essa carreira extremamente atrativa e interessante para você, principalmente você que não conhece, que não trabalha, que não sabe o que é ou que não sabia até então e que tem interesse de explorar mais, né, ter mais conhecimento com profundidade sobre essa profissão e, quiçá, trabalhar nela e começar a trabalhar e ingressar nessa carreira. Então já vamos deixar alinhado aqui as expectativas de que vou trazer fatos importantes, mas não é em nenhum momento uma promessa de trabalho 100% perfeito ou fácil, tá? Que nada é perfeito, nem nós somos, quem dirá as profissões. Tudo tem seu lado bom e o lado a ser considerado. Dentro ainda, né, dessa questão do benefício de se trabalhar como executivo de contas, por que eu optei em trazer essa informação, por que eu optei em falar sobre as vantagens, sobre os fatos que tornam essa carreira uma carreira importante, uma carreira atrativa, uma carreira legal e bacana de se trabalhar? Porque quem está de fora, geralmente, quem não conhece essa carreira, quem não sabe sobre essa profissão, não tem dimensão de como é a realidade do dia a dia. E se você tem acompanhado aqui no Instagram, né, não no YouTube, mas no Instagram acaba sendo mais próximo, eu tenho postado alguns momentos aí de trabalho, de como que é o dia a dia de reuniões com clientes, né, quais são algumas ações que a gente faz, para deixar um pouco mais palpável e tangível. Então, a ideia aqui, né, é mostrar para você quais são as oportunidades de se trabalhar com isso, o que faz sentido para você em termos de atração, se seu olho brilha também quando você começar a saber um pouco mais sobre essas questões, sobre os fatos que existem sobre essa carreira e, de repente, perceber que é algo muito legal e muito bacana que você até então não sabia, você não conhecia. Muitas pessoas, às vezes, me perguntam, né, o que você faz, o que você trabalha, como é o seu trabalho, o que você faz, e eu me pego muitas vezes não conseguindo explicar. Então, acho que essa série de vídeos, essa série de assuntos com mais profundidade também vão servir para ajudar a explicar o que é meu trabalho, o que é minha atividade e o porquê que outras pessoas também podem fazer a mesma coisa que eu faço. Então, o primeiro item que eu trouxe, primeiro fato importante sobre essa carreira que eu trouxe é sobre a rotina. E a rotina é algo que pode ser, de novo, né, dependendo do ponto de vista, pode ser bom ou pode ser ruim. E aí, a carreira do executivo de contas, que cuida de benefícios de saúde, é uma rotina, uma carreira que tem uma rotina dinâmica. Quando eu falo dinâmica, ela é dinâmica em vários aspectos. Primeiro, do ponto de vista de movimento, o executivo de contas tem como premissa a visitação em clientes. Então, a rotina do executivo de contas, ela se divide em parte do tempo em atividades administrativas, em parte do tempo em atividades externas. Então, parte da sua agenda, do seu compromisso enquanto profissional, é estar presente com os clientes. Durante a pandemia, a gente teve um recuo muito grande de visitas, né, até por conta dos protocolos, mas isso vem mudando, vem voltando ao normal com as visitas presenciais. Então, o executivo de contas ele tem uma agenda que geralmente ele cumpre. E essa agenda é uma agenda onde ele geralmente se programa, onde ele geralmente se planeja. Então, não é simplesmente amanhã você tem que sair daqui correndo e ir para algum lugar. Não, como você já tem uma carteira de clientes, você tem uma base de clientes sob sua responsabilidade, você já tem um planejamento prévio de uma rota que você vai seguir ou de uma determinada logística que você vai seguir na sua carreira. O que torna a sua atividade dinâmica, porque você não fica preso e restrito apenas em atividades de escritório, atividades administrativas. Você tem uma parte da sua jornada de trabalho externa. E, de novo, né, eu sou suspeito para falar porque eu gosto do que eu faço e eu particularmente, não sei você, acredito que sim, goste também de ter essa mescla de atividades que são internas, administrativas,
com atividades que são externas, que dá aquela sensação de liberdade, aquela sensação de você, de repente, estar vendo o fim da tarde, o pôr do sol na rua e não dentro de um escritório preso simplesmente vendo pela janela, ou tendo a oportunidade, muitas vezes, ainda falando do dinamismo, que eu acho que é um dos pontos mais legais dentro da carreira, né, que é a questão dessa dinâmica de visita, essa questão externa, é com relação a conhecer lugares novos. Então você, a depender da área que você vai trabalhar, a depender do segmento que você vai atender em termos de logística, você atende determinada região e você às vezes conhece lugares, conhece pessoas novas, você conhece culturas novas de cidades, de estados, porque às vezes o executivo de contas pode atender eventualmente uma abrangência maior e aí ele conhecer estados diferentes. Então você tem a possibilidade de conhecer pessoas novas, lugares novos, ter acesso a informações que muitas vezes na sua vida só dentro de um escritório você não teria, e a carreira externa te traz essa possibilidade, a carreira externa te traz essa possibilidade de vivenciar coisas diferentes. Então, para quem gosta de ter um perfil de trabalho dinâmico que eu falo é aquela coisa que não é só parada, né? Dinâmico no sentido de que você, por mais que você tenha uma rotina e um planejamento de trabalho, parte dele envolve atividades que te deixam mais livre, né? Em algumas empresas é comum, inclusive o executivo de contas, emendar, a depender do caso, pontes de feriado, porque às vezes está viajando e compensa, ou em alguns outros casos tem uma flexibilidade muito grande com relação ao horário, porque justamente em caso ou outro vai ter que viajar um pouco mais cedo e de repente compensa saindo mais cedo também. Então, essa flexibilidade profissional é um dos pontos que inclusive me chamava a atenção, essa questão de ter essa rotina livre, externa, fazendo com que você tenha a possibilidade de sentir que você não está preso numa gaiola, que você está preso simplesmente ali dentro de um cubículo, de um quadrado. Como tinha o ditado, né, que fala que às vezes a gente está com cor de escritório, não toma sol, porque não fica na rua. A carreira te traz essa possibilidade, você tem a chance de vivenciar o externo. E o externo traz essas possibilidades, como eu disse, de conhecer gente nova, fazer coisa nova, estar em contato com constantes cenários que são diferentes do habitual de quem só fica no escritório. Você acaba tendo mais história para contar, porque você vivencia várias situações no seu dia a dia. Eu tenho certeza que se eu chamar alguém aqui para falar, alguém que tem rotina externa, sempre tem uma história para contar de alguém que conheceu, de um posto de gasolina que fica no meio do caminho e é passagem que você sempre passa por lá e você acaba fazendo amizades, ou de pessoas que você cria vínculo, como eu tenho vínculos em outras cidades que eu não tinha hábito de visitar e criei através do trabalho e fiz amizades por conta disso. E acaba criando esses laços de possibilidades porque o trabalho te permite uma rotina externa. Então, um dos primeiros pontos, assim, que é um fato importante e relevante que torna essa carreira atrativa é o dinamismo, o fato de você ter a possibilidade de ter uma profissão dinâmica, que você não fica preso e amarrado numa única coisa, naquela coisa específica. Você tem a possibilidade de viver coisas novas. Outra coisa que é muito bacana, e que é pouco divulgado, inclusive, é pouco falado, só molhar as palavras aqui, é que o executivo de contas, assim como outras áreas, né, principalmente o executivo de contas que cuida de benefícios da área de saúde, ele tem a possibilidade e o vislumbre de seguir um plano de carreira. E o plano de carreira traz para você a possibilidade de você se planejar e se programar, porque tem muita gente que tem dois tipos de desejo, né? Dois tipos de desejos, anseios profissionais. Tem pessoas que são muito felizes fazendo aquilo que elas fazem, ou seja, sendo um especialista técnico, um especialista da área, daquele segmento, e tem pessoas que anseiam, assim como foi o meu caso, que anseiam desenvolver pessoas, que anseiam liderar, que anseiam fazer gestão de pessoas.
Então, dentro da carreira do executivo de contas na área da saúde, benefício da saúde, é possível que você permeie também e enxergue uma possibilidade de crescimento gradual. Então, quando eu falo que esses conteúdos são para te ajudar a ganhar inicialmente entre 4 a 6 mil reais, na verdade eu estou te falando da ponta do iceberg, porque isso é uma posição geralmente júnior. Você está começando em uma carreira, você está entrando na posição de uma carreira que você não conhecia antes e começa então a desenvolver e se desenvolver profissionalmente. Só que não para aí, isso é apenas o começo. Você tem a possibilidade de, à medida que você vai ampliando o seu conhecimento, se desenvolvendo, tendo mais senioridade na sua tarefa, na sua atividade, você vai progredindo dentro da carreira do executivo de contas. Então é possível que você comece como júnior nessa faixa de remuneração que eu falei e vá subindo e vá crescendo e tendo a sua remuneração acompanhando à medida que você se desenvolve. Então você começa como júnior, mas daqui a um tempo, com os resultados que você entrega, com a maneira como você se identifica com a área, enfim, os requisitos que você atenda, é possível que você seja promovido, por exemplo, para um executivo pleno. E isso traz para você outras benesses, aumento salarial e a faixa de salário, geralmente para o executivo pleno, nesse segmento, ela fica entre 6 a 8 mil reais de fixo. E tudo que eu estou falando, né, nesse plano de carreira são remunerações fixas por enquanto. Eu não estou mencionando que existem benefícios, eu não estou mencionando que tem plano de saúde, tem plano odontológico na maioria das vezes, seguro de vida. Algumas empresas praticam outros tipos de benefícios, como acesso à academia. Algumas oferecem carro da frota, né, para você usufruir, ficar em usufruto daquele carro. Outras oferecem um carro da frota que fica à sua disposição, mas não necessariamente para o seu dia a dia. E outras empresas ainda pagam para você, quando ela solicita o carro próprio, ela paga o reembolso de KM, que compõe ali tanto o custo com a sua despesa do custo de combustível, né, e desgaste do carro, como também uma possível margem de ganho. Então, existe a possibilidade de você, além do que eu estou falando de remuneração fixa, ter também os benefícios acoplados. Então, um plano de carreira disponível, com benefício de saúde, odontológico, seguro de vida e por aí vai. Cada companhia tem, cada empresa tem a sua própria política de atração, de retenção, de benefícios, mas de modo geral, não fogem disso. Elas geralmente oferecem a mesma cadeia, a mesma oferta de benefícios que são diferenciais para o mercado. Inclusive eu mostrei esses dias um guia de tendências da Robert Half, que é aquela consultoria famosa de contratação e seleção, que benefício o plano de saúde está no topo do desejo dos empregados e colaboradores, assim como no topo da oferta das empresas. Então, além da remuneração que eu estou contando, que começa entre 4 a 6 para executivo de contas, e vai crescendo à medida que você vai se desenvolvendo para 6 a 8 pleno e sênior, que pode variar de 8 a 10, né, no nível sênior, você também tem a possibilidade de seguir uma carreira. Hoje em dia fala-se muito da carreira em Y, né? Então, à medida que você vai crescendo na sua... Dá para ver nas duas câmeras. À medida que você vai crescendo na sua carreira, você chega num patamar que você pode escolher. Ou você especializa tecnicamente, então você vai para um caminho de consultor ou de um especialista muito entendedor do assunto, que é no caso do sênior, ser muito sênior, ou você pode seguir o caminho de ser líder. E aí a liderança vai te trazendo também, né, outros degraus que você vai subindo na sua própria carreira, na sua própria trajetória. Eu, no meu caso, por exemplo, fui seguindo esse caminho para essa vertente da liderança. Eu fui subindo na carreira e fui tendo uma carreira no sentido de liderança, porque era um objetivo, é uma coisa que me identifico, é uma coisa que eu gosto, inclusive, é uma coisa que eu tenho paixão, que é pessoas, gestão de pessoas. Então, para mim, o caminho, obviamente, seria esse. E hoje, eu concilio isso com o conhecimento mais sênior, porque, naturalmente, como você vai se desenvolvendo, você vai tendo mais bagagem, você vai sabendo mais, entendendo mais. Então, o segundo fato importante sobre a carreira do executivo de contas na área de benefícios da saúde é que você tem um plano de carreira onde você pode se enxergar
aonde você quer chegar. Você começa, né? Ninguém começa lá em cima, a gente começa do zero mesmo. Por isso que a minha intenção aqui é dar oportunidade para que as pessoas comecem. Mas o começar, você começa nesse patamar de 4 a 6 e você pode ter essa progressão, essa disposição de desenvolvimento e de remuneração acompanhando. Algumas empresas, por exemplo, têm pacotes de benefícios que são diferentes para quem é mais sênior e por aí vai. Eu estou dando exemplos aqui só para você conseguir entender que existe a possibilidade de você crescer nessa carreira, tá? Então, quem está de fora muitas vezes não sabe e acha que é só uma coisa e acabou e é só aquilo. Não, eu estou dando a ponta do iceberg, que é o começo da jornada, onde você pode crescer, galgar novos, né, degraus e conseguir ser melhor remunerado, sentir mais realizado profissionalmente e principalmente conseguir conquistar suas coisas. Afinal, a gente trabalha bastante, a gente se mata muitas vezes de trabalhar, né, se desenvolve no trabalho para conseguir ter uma remuneração adequada e conseguir realizar nossos sonhos, que é outra coisa que eu quero falar aqui um pouquinho mais para frente. Outro ponto importante, outro fato importante sobre a carreira do executivo de contas também, que muitas vezes não fica claro para todo mundo, é sobre a remuneração variável. Executivos de contas, de forma geral, as políticas das empresas desse segmento, geralmente elas pagam um tipo de remuneração, conhecida como remuneração variável, bonificação, RV, depende da nomenclatura da empresa, mas de modo geral, elas atrelam uma remuneração extra, além dessa do salário que eu falei, elas atrelam uma remuneração extra por atingimento de resultados. Cada companhia, cada empresa tem a sua própria política de resultados, né, atrelado a coisas mais estratégicas, algumas por cancelamentos, por perda de cliente, outras por aumento de receita. De modo geral, cada uma tem o seu indicador, mas existe ainda a possibilidade da remuneração variável fazer parte da composição de salário. Então, quando eu falo ganhar entre 4 a 6 mil inicialmente, ainda estou falando que existe, além dos benefícios, mais a possibilidade de compor esse ganho com uma remuneração variável vinculada com resultados. Por isso, que eu vou falar inclusive no final da importância do executivo de contas ser um gestor de negócio, de resultado, né? Gestora de resultados. Porque essa profissão existe para que você gerencie resultados e principalmente resultados que envolvem questão financeira. Esse é o terceiro item, terceiro fato importante sobre a carreira que talvez você não conhecia. Outro ponto importante é a versatilidade de trabalho. Quando eu falo versatilidade de trabalho, você ter a possibilidade de atuar dentro desse mercado em diversas frentes distintas. O executivo de contas da área da saúde, benefícios de saúde, ele pode trabalhar tanto como diretamente nos fornecedores de plano de saúde, que são as operadoras médicas, operadoras odontológicas. Já falei isso em outro vídeo aqui. Então, existe essa primeira oportunidade, que geralmente é a direta, está dentro do mercado direto de saúde, benefício de saúde, seja ele médico odontológico. Existem as administradoras de benefícios, ou seja, que também tem um trabalho fundamental de intermediar e de gerenciar o benefício médico odontológico dos clientes empresariais, que também precisam de um profissional para cuidar dessas contas que são importantes, que são contas estratégicas. Podem trabalhar também em corretoras de saúde, corretoras especializadas em seguros ou somente em planos de saúde, benefícios odontológicos, e também como em consultorias, que existem consultorias no mercado que existem para oferecer para grandes empresas, grandes empregadores, um trabalho diferenciado, né, um pouco mais premium, para cuidar também e fazer a gestão do benefício médico e odontológico desses clientes. Então, existe uma versatilidade, existe uma diversidade de frentes onde essa mesma profissão pode ser empregada. E aí, óbvio que cada lugar, cada frente desse mercado de saúde, de benefícios de saúde, vão poder chamar de uma nomenclatura específica, é muito comum, né? Às vezes nem toda empresa tem o mesmo nome de cargo.
mas o papel, a função de executivo de contas, que é atender cliente que é empresa, gerenciar os resultados daquelas contas, fazendo a gestão junto com o cliente bem próxima, administrando os resultados daquela carteira que ele atende, administrando inclusive os prejuízos, né, porque existe uma questão financeira envolvida também nessa análise, é uma coisa mais profunda para se falar, mas todo esse aparato ele é empregado em diversas frentes desse mercado. Então, o executivo de contas, a partir do momento que ele tem esse know-how, essa vivência, essa experiência, ele acaba tendo um nível de empregabilidade alto, porque ele consegue atuar em diversos setores. No meu caso, por exemplo, eu comecei a minha carreira nesse segmento diretamente dentro do mercado, que é uma operadora de saúde, que era da minha cidade, que é Ribeirão Preto. Eu comecei dentro desse mercado direto, então aprendi, cresci, me desenvolvi, né? E hoje eu atuo num outro lado desse mesmo mercado. Eu estou dentro do mercado de benefícios de saúde, mas numa outra cadeira. Hoje eu estou numa empresa que é especializada, uma corretora especializada de consultoria para gestão junto aos clientes que são empresas de benefícios médicos e odontológicos. Eu faço basicamente o mesmo papel, só que numa outra cadeira. Então, eu queria ratificar isso da versatilidade. Você, dentro de uma mesma macro área, que é a área de benefícios da saúde, você consegue transitar e ter oportunidades de trabalho em diversas situações. Você não fica preso ou presa ou restrito ou restrita apenas em um único lugar. E isso te dá também, né, que esse é o quarto fato que eu coloquei, uma possibilidade, uma versatilidade de atuação. Então você tem uma amplitude, digamos assim, né, de atuação profissional em diversas frentes, não somente em uma. Então, muita gente que é de fora não sabe disso. Daí a ideia de esclarecer aqui através desse vídeo, que é um fato importante que você provavelmente não sabia, não tinha conhecimento, né? Não tinha profundidade de conhecimento. A gente às vezes ouve a nomenclatura com outros nomes, inclusive às vezes nem chamam-se de executivo de contas, pode ser chamado de executivo de relacionamento, executivo de negócios, gerente de contas, gerente de grandes contas, consultor de relacionamento, consultor de grandes contas. Existem várias nomenclaturas, mas que baseiam-se na mesma profissão para cuidar de clientes que são empresas e aí fazer todo esse trabalho que eu acabei de dizer. Então eu falei aqui sobre a rotina dinâmica, que é um fato, né, de conhecer lugares novos, de conhecer pessoas novas, ter um plano de carreira disponível e possível para você vislumbrar crescimento, a possibilidade de, junto com a remuneração fixa, ter também a remuneração variável para compor o seu ganho mensal, trimestral, enfim, cada empresa com a sua política, a versatilidade de poder trabalhar em diversas frentes diferentes, né? Quando eu falo diversas frentes, é que existem várias oportunidades diferentes para você trabalhar, não somente em operadoras diretamente de saúde. Você pode trabalhar em outras áreas dentro desse mercado que você talvez não soubesse antes. E o quinto ponto, que eu acho que é o mais importante falar, que é o quinto fato, é que a grande sacada que o executivo de contas da área de benefícios da saúde, ele não é meramente um visitador só de clientes, uma pessoa que atua, um profissional que atua só para cuidar de demandas desses clientes de forma geral. Na verdade, o executivo de contas dessa área, ele é um gestor de benefícios, porque planos de saúde, planos odontológicos estão dentro, né? Eles entram dentro do mercado de benefícios, por isso que existem corretoras, administradoras de benefícios, que são oferecidos para empresas que oferecem para os seus funcionários. Então, na verdade, o executivo de contas, ele é um gestor, uma gestora de benefícios, e dentro dessa gestão de benefícios existe todo um ecossistema, né? Então, você não cuida só da ponta do cliente, você cuida da utilização, você cuida da saúde das pessoas, da saúde daquele contrato, da parte financeira, né? Do alertar o cliente, gerenciar os riscos junto com o cliente,
Tem a parte humana disso, a parte social principalmente, que é das empresas oferecerem planos, né, médicos e odontológicos para os funcionários a um valor, ou às vezes até gratuitamente, porque é a empresa que paga, que as pessoas não teriam acesso antes. Então a gente também tem um papel social importante em famílias que às vezes você acompanha casos de que a pessoa não conseguia, né, ter isso no particular e tem através da empresa, e algumas situações são necessárias para ajudar a pessoa com casos de filhos, de pais, enfim. A gente tem uma diversidade de assuntos, mas que estão dentro desse ecossistema de gerir benefícios. E tem coisa mais prazerosa, tem coisa mais legal do que você gerenciar, até a palavra é bonita, né? Benefícios. A gente procura, a gente gosta, todo mundo gosta na vida de ter benefícios. E quando a gente está num passo atrás, fazendo a gestão disso e olhando para tudo que acontece dentro desse mundo de benefícios, traz uma questão de realização pessoal também, de, poxa, você está à frente de uma coisa muito importante. Você, como profissional, é reconhecido, inclusive, na sua empresa, porque você está cuidando de uma coisa que é muito importante para a empresa, que é dinheiro que está na mão, né, na sua mão ali. Você está cuidando dos prejuízos, você está olhando para os prejuízos e para as possibilidades de equilíbrio daquele cliente. Eu estou falando tecnicamente assim, só para poder contextualizar, mas na prática, quem cuida de fazer gestão de benefícios está sempre atento a todas as variáveis, né? Como ajudar o cliente, que é a empresa, a administrar, a gerenciar da maneira mais eficiente aquele serviço que ele contratou e que ele oferece para os funcionários, para que todo mundo consiga sair de forma vantajosa e beneficiada. Tanto que a gente chama, no nosso universo, quem é o usuário final chama-se beneficiário, ou seja, ele usufrui do benefício. A empresa que contrata, que é contratante, que é o cliente, oferece este benefício para um beneficiário. Então, é uma vertente legal, é um lado diferente para se olhar com relação a essa carreira, e eu tenho certeza que são fatos que você não sabia ou não conhecia até então. E é importante falar a respeito, porque isso traz um outro olhar, um olhar diferente para essa profissão que não é visto. E eu vou fazer aqui o papel do advogado do diabo, no bom sentido, e um bom advogado, inclusive, porque, de novo, eu sou suspeito, eu amo o que eu faço, é uma profissão ao qual eu me identifico muito, e que eu sempre saio, né? Eu saio na defesa e brigo, né? Compro uma briga importante na defesa de que a área de pós-venda, de que a área de relacionamento com clientes e a profissão do executivo de contas de benefícios de saúde é uma área extremamente importante, extremamente estratégica, inclusive. Você não ouve muito falar no mercado a respeito disso. A gente ouve muito falar, a gente tem uma ênfase muito grande para a parte comercial, para a parte de vendas, né? Não só nessa área, mas de forma geral, os vendedores, as pessoas que fazem, os profissionais que fazem a venda, são os que ficam mais em evidência. Tanto que tem muito programa, curso, especialização, tudo voltado para a venda, no sentido de preparar os profissionais, né? Há muito tempo a gente entendia que venda lá atrás, no passado, era uma coisa de dom, né? E a gente sabe que não é. E o pós-venda, o relacionamento com o cliente, né? Esse trabalho de gestão que eu estou falando também é um trabalho que não é de dom, não é essa imagem que às vezes é só cuidar e abraçar e tudo bonitinho. Não é só isso não, existe muito mais coisa. Existe uma responsabilidade muito grande na mão do executivo de contas, na mão do relacionamento com clientes, na mão da área de pós-venda, que é garantir que o serviço que foi vendido lá pela área comercial, que o serviço que foi prometido contratualmente, que ele seja entregue, que ele seja cumprido, inclusive contratualmente. Então, há uma relevância, há uma importância muito grande nessa profissão, e por isso que eu falo de comprar a briga, porque eu saio em defesa da importância dessa área e da importância dessa profissão, que muitas vezes não fica tão evidente no mercado, assim como ficam as posições para vendas, né? As posições para áreas de vendas.
Opa! Acho que o YouTube caiu de novo. Só conferir, gente, só um minuto. O YouTube caiu. Live é isso mesmo, gente. Live cai mesmo. Então vamos voltar aqui, depois eu corrijo o YouTube. O que acontece? As pessoas, os profissionais, as pessoas quando vão procurar oportunidade de trabalho, principalmente na área comercial, tendem a não valorizar ou desprezar a relevância, como eu disse, dessa profissão, né? Que é o executivo de contas, a área de relacionamento com clientes, a área de pós-venda. E aí, acabam focando somente em posições de venda, de fechamento de venda, até existe a nomenclatura executivo de contas para quem só vende. E aí existe uma oportunidade grande, existe um mar de oportunidade, como eu estou falando aqui, para profissionais que queiram atuar do outro lado, né? Que é quando a venda continua e que você está ali ainda fazendo a gestão de um negócio, permanecendo, né, com a gestão do negócio ao qual foi vendido, mas mantendo esse relacionamento mais longevo, o responsável por manter o relacionamento por mais tempo. E aí, a maneira, acho que mais adequada é você conseguir desenvolver o pensamento da importância, né, ter inteligência para entender a importância que o trabalho do executivo de contas tem, a relevância que isso tem para um negócio, porque o executivo de contas ele cuida de um cliente que é a empresa e que é importante para a corretora, para a seguradora, para a operadora, enfim, seja para qual for o mercado que ele está atuando nas frentes que eu comentei, porque tem uma concentração muito grande de beneficiários, de usuários e representa uma fatia, né, de risco e também de receita. Então, daí a importância desse profissional, daí a relevância dele, por que ele é importante. Então, quem tem um olhar mais sagaz, quem tem um olhar para negócio, consegue entender que é uma oportunidade de profissão mesmo, diferente, e que te traz um desenvolvimento muito maior de outras competências, que não são só apenas as competências para quem quer só vender. Então aqui você vai ter que desenvolver competências de gestão de tempo, de gestão de prioridades, de gestão de demandas, de organização, de planejamento, inclusive, como eu falei, de agenda. Então existe uma série de competências que são exigidas, mas que tornam você também um profissional, uma profissional também mais desenvolvido e mais desenvolvida. E aqui eu queria terminar falando um pouquinho sobre como que você pode aproveitar essa carreira, né, essa oportunidade de trabalho e tentando se aproximar cada vez mais e tentando se desenvolver para que você consiga também ser esse profissional, para que você consiga trabalhar nessa área e ganhar de 4 a 6 mil reais através do que eu estou te ensinando aqui. Então, um dos pontos primordiais para quem quer ser executivo de contas, diante de tudo isso que eu te contei, de fatos, de importância, de relevância, de oportunidade, de ser uma carreira dinâmica, de ser uma carreira que te remunera bem, que te dá uma responsabilidade muito grande, é sobre você conseguir demonstrar, principalmente em processos seletivos, a capacidade de você gerenciar demandas e entregar resultados. É basicamente isso que o executivo de contas faz com maior frequência no seu dia a dia, que é gerenciar demandas e entregar resultados. Então você faz a gestão de contratos, você faz a gestão de uma carteira que exige que você faça se desenvolva, como eu disse, nisso. Você vai ter que saber priorizar o que é mais importante, o que não é, o que é prioritário, o que não é, o que é urgente. Saber interpretar e ler os resultados desse segmento, desse mercado, para saber como é que você pode melhorar. De repente você está percebendo que há um risco de perder um contrato, isso pode ter um prejuízo de X mil reais. Então, quais ações você pode tomar para se precaver desse problema, desse risco e não perder esse cliente, obviamente não perder essa receita. Então, existe essas duas habilidades, essas duas competências que seria importante você
começar a se programar e se desenvolver para que você consiga, num processo seletivo, demonstrar elas e de fato tê-las incorporadas para você conseguir ingressar nessa carreira. E aí, quando a gente fala sobre as necessidades, né, sobre as competências necessárias e requeridas, eu gosto de trazer também um pouco do exemplo da minha própria história. Por quê? Lá atrás, quando eu comecei nessa carreira, quando eu comecei meu trabalho nesse segmento, eu tinha conhecimento zero. Meu conhecimento era nulo. Por quê? Eu também não sabia, eu também nunca tinha trabalhado com isso e comecei a trabalhar do zero. Então eu tive que aprender do zero tudo sobre esse setor. E nessa trajetória, né, pincelando um pouco das coisas que eu trouxe sobre viajar e tudo mais, eu tive a oportunidade de conhecer lugares que eu não conhecia, que eu não pisaria se não fosse o trabalho. Então eu já tive a oportunidade de viajar para o Nordeste, tive a oportunidade de viajar para o Centro-Oeste do país. Inclusive, estive lá recentemente no Mato Grosso do Sul, tenho clientes ainda. Mato Grosso, inclusive, também. Goiás. Espírito Santo, como eu já citei, outra oportunidade. São José dos Campos, que é uma cidade que eu criei um vínculo muito grande, tenho laços, né, com a cidade, inclusive amigos. Então, eu mesmo trilhei essa história de que não tinha conhecimento e a própria oportunidade de trabalho me trouxe essa vivência de poder começar a conhecer lugares novos, e essa rotina dinâmica me trouxe, falei, que legal, é um trabalho que, né, te traz bastante oportunidade. E junto com isso, falando da questão da remuneração, eu comecei lá atrás também, quando eu entrei nesse mercado, eu comecei fudido, perdão da palavra, ferrado financeiramente. Estava numa fase muito difícil, uma fase vermelha. E trabalhar com isso me trouxe, né, a possibilidade, esse vislumbrar de carreira me trouxe a possibilidade de ter ganhos que fossem compatíveis com os meus anseios naquela época e me trouxeram a possibilidade de me desenvolver, de crescer, de trocar de carro na época. A minha casa agora, inclusive, que eu moro, meu apartamento, inclusive aqui é o meu escritório barra quarto de bagunça barra estúdio agora. É uma casa que eu planejei, eu tive a oportunidade, através da remuneração que eu tive trabalhando com isso, de contratar uma arquiteta, de desenvolver um projeto. Então, cada detalhe da minha casa foi pensado, o armário, como vai ficar, e tem um baú aqui, essa cor azul, esse chão laminado, para quem está no Instagram, toda a parte de marcenaria, o desenho, desde o piso, tudo que eu fiz na minha casa, eu fiz graças à remuneração que eu tive nesse mercado. Então, eu fui, né, como eu disse, do zero para a conquista através do trabalho com essa área, né, trabalhando na área de benefícios da saúde. Então, eu sou prova viva de que é possível você começar e você ter os seus sonhos, ter os seus anseios, suas vontades realizadas. E aí, né, em outras questões, fui ter a oportunidade de viajar para fora do país através do salário, da remuneração que eu tinha, né? Obviamente, muito trabalho, nada, como eu disse, é uma promessa de dinheiro fácil, mas tudo isso me trouxe um processo de crescimento como pessoa. Eu, enquanto profissional, cresci, me desenvolvi, a minha vida cresceu junto com isso, as minhas conquistas vieram junto com isso, suadas, claro, né? Nada de graça, mas eu olho para trás, é uma trajetória muito bacana, porque foi uma carreira que me trouxe vários ganhos. Ganhos de pessoas, de relações, de lugares, ganhos financeiros, ganhos de objetivos conquistados. As minhas metas de vidas, né, de vida que eu fui elencando, eu consegui cumprir. E hoje, olha que legal, com fruto disso tudo ainda tenho know-how, tenho conhecimento a respeito disso, e como eu disse, a versatilidade, a própria vida se encarregou com as mudanças de que mesmo não estando dentro da área que eu comecei, né, dentro da frente que eu comecei, eu ainda estou dentro do mesmo mercado, trabalhando, fazendo a mesma coisa com conhecimento, mas numa outra vertente, numa outra carreira. Então, essa versatilidade, essa possibilidade de carreira era uma coisa que eu não pensava antes, eu não imaginava antes de entrar, eu não sabia que existia. E eu só pude saber vivenciando.
Por isso que eu falo que a minha ideia, meu intuito aqui é fazer com que você também, que é de fora, que não conhece, que não sabe, também entenda um pouco dos bastidores disso tudo e possa pensar e programar, de repente, se isso é para você. E se de repente isso faz sentido para você, se você busca atividades que sejam dinâmicas, trabalhos que sejam desafiadores, que te tragam responsabilidade, mas que estejam em linha com a possibilidade de você realizar seus sonhos. Porque vamos falar a verdade, todo mundo gosta de trabalhar e busca no trabalho uma forma de apoiar, principalmente um trabalho que esteja mais de acordo com a gente. Na outra live eu falei, inclusive, sobre a transição de carreira para áreas que sejam compatíveis com o nosso perfil, porque o trabalho é onde a gente passa a maior parte da nossa vida. Então, se a gente for fazer uma coisa que deixa a gente infeliz, não faz sentido. Agora, quando é o inverso, quando você se identifica com uma área, você se identifica com a rotina daquela área, você se identifica com a maneira de trabalhar, ganha adequadamente, você se sente sendo remunerado adequadamente por aquilo, é um ciclo de virtude. Você começa a se sentir realizado e as coisas começam a acontecer, como aconteceu comigo. Daí essa ideia aqui de divulgar, de compartilhar, de levar para quem eu puder o conhecimento sobre essa carreira, a possibilidade, as oportunidades que essa carreira trazem para quem deseja trilhar ela também. E como eu disse lá no começo, né, longe de prometer aqui que é uma carreira 100% feliz e fácil, estaria sendo leviano, não é, todo o trabalho tem desafio, mas para quem gosta desse estilo de trabalho dinâmico, que tem uma sensação de progressão, saber onde é que você pode chegar e se planejar, né? E eu me programei, eu pensei na minha carreira, isso é para você. Então há aqui uma chance para você também fazer parte. E o que te impede, né? O que te impede de chegar aqui? O que te trava? Por que você também não pode trabalhar com isso? Né? Desde que você tenha interesse nisso que eu falei, desde que você tenha a sua formação de nível superior, seja ela em qualquer área, inclusive eu não sou da área da saúde, eu não tenho formação na área da saúde. Quando eu comecei eu não tinha pós-graduação, não é uma exigência. Então quando você começa, pede que você tenha um conhecimento a respeito da área, não te pede uma experiência de 5 anos quando você começa, te pede conhecimento. Quando você tem conhecimento, você começa a desenhar, como eu disse, todo mundo começa, né, do começo, mas podendo começar de um começo diferente, de uma carreira legal, de uma carreira que te traga oportunidades infinitas aí de realizar seus sonhos, seus objetivos, através da remuneração e de se sentir realizado fazendo algo que é legal, que, né, brilha seu olho, conhecer, lidar com gente, estar à frente de coisas bacanas. O recado de hoje dessa live era falar então e trazer esses 5 fatos, deixar aqui com a mão, 5 fatos importantes sobre a carreira do executivo de contas na área da saúde, benefícios da saúde, que talvez você não sabia e que é importante você saber. Para quem acompanhou, muito obrigado pelo Instagram. Muito obrigado para quem acompanhou aqui no YouTube. O conteúdo, como sempre, vai ficar disponível aqui no canal, vai ficar disponível no perfil do Instagram. E se tiver dúvidas, se tiver, como eu sempre coloco aqui, de portas abertas, fique à vontade para perguntar, para tirar qualquer dúvida que você tenha em relação a essa carreira e principalmente tentar descobrir se você tem perfil para isso, né? Se de repente é uma coisa que você poderia estar fazendo e às vezes nem sabe. Então, meu recado era esse. Obrigado pela participação de vocês. E a gente se vê na próxima live, provavelmente na próxima terça-feira. Até lá. Tchau, tchau.